vocês e vai ser uma noite incrível para aprender sobre um tema muito relevante, um tema que muitas mães ficam com dúvidas e a primeira infância e esses primeiros contatos com os óleos essenciais. É muito importante aprender sobre e transformar o hábito do uso dos óleos essenciais em algo natural e rotineiro na sua casa, incluindo nas rotinas diárias. É a forma mais tranquila e mais leve da gente introduzir na vida deles, para que eles também aprendam e que os óleos essenciais passem a ser hábitos, né? E que não seja apenas algo esporádico ou porque teve alguma questão sazonal, e aí você fazer uso de forma terapêutica para alguma enfermidade ou algum mal que esteja acometendo, mas usá-lo de forma preventiva, para fins emocionais, para as coisas da casa. Então, a gente começa a introduzir e os nossos filhos vão vendo aquilo de forma natural, de forma habitual, e eles vão levar isso para a posteridade. Então, eles vão crescer e vão continuar usando e vão usar com os filhos deles, e nós estamos aí introduzindo hábitos saudáveis. Então, o tema de hoje é muito bom, muito interessante para a gente aprender. E quem vai falar com a gente sobre esse tema é a nossa querida Tayane, enfermeira, que também é mãe e consultora bem-estar do Terra, e é apaixonada pelos óleos essenciais, iniciou sua jornada para o uso nos seus filhos. Então, ela iniciou justamente como muitas mamães estão aqui. Hoje ela partilha, mas o objetivo que a trouxe até a Doterra foi os seus 2 pequeninos. Então, é um tema que para ela faz todo sentido, tá bom? Então, boa noite, Tayane. Boa noite, gente. Boa noite, Josi. Que alegria estar com vocês mais uma noite e com um tema tão gostoso de a gente falar. E é exatamente isso, né, que a Jo trouxe para a gente aqui, partilhar o uso que o que eu faço dentro da minha casa, com os meus pequenos. Eu não sei se eu não estou conseguindo passar aqui o slide, só um minutinho. Acho que agora foi. Pronto. Eu sou Tayane Ribeiro, enfermeira, aromaterapeuta, consultora bem-estar da Terra, apaixonada pelos óleos essenciais, uma agradecida, eternamente grata a Josi, né, por ter me apresentado esse universo maravilhoso e que hoje eu posso estar aqui com vocês, cada dia mais aprendendo e passando também um pouquinho do que a gente vai aprendendo todos os dias. Vamos começar, tá? Vamos falar. Ela falou que eu que vou falar, mas a gente vai trocar, porque a gente não consegue, eu e Josi, estar na mesma live e uma não falar junto, tá? Porque nós somos dessas. Só um minutinho. Tá, pede papai. Desculpa, gente. Mãe, eu sou mãe de 2. Então, de vez em quando, eles aparecem aqui. Vamos falar hoje sobre a primeira infância, tá certo? A primeira infância, ela é determinada desde o momento do nascimento, tá? Até o completar dos 6 anos de vida da criança. Hoje, aqui em casa, eu tenho 2 pequenos, um que já saiu da primeira infância e a outra que está plenamente na primeira infância, que é esse serzinho que acabou de entrar aqui, a Lulu. Luísa tem 2 aninhos e o Eduardo tem 8 anos. E as evidências científicas, elas têm mostrado que o cérebro da criança ela desenvolve rapidamente nos primeiros anos de vida. O que seriam esses primeiros anos de vida? Muitas pessoas falam, os primeiros anos de vida, até 2 anos, 3 anos. Não, são exatamente esses 6 primeiros anos, tá? São os primeiros anos, é uma vida inteira, tá certo? E ele é muito sensível aos cuidados e estímulos ambientais. Então, o que eu tiver introduzindo na criança, seja de formas de hábito, né, nosso corriqueiro do dia a dia, seja hábitos saudáveis, seja hábitos não saudáveis, seja o exemplo que eu estou passando para os meus filhos, seja o que eles estão recebendo do estímulo externo, isso tudo, nestes primeiros anos, vão influenciar o que eles vão seguir na vida.
É nesses primeiros anos que a gente vai começar a construir o caráter da criança. Então, para onde, né, eles vão caminhar, a educação. Porque a gente passa o Terrible 2, Terrible 3, Terrible de todas as fases, porque a gente precisa, mas não é? Porque falam que é o Terrible 2, mas o negócio não passa. Mas é nesse período que nós, pais, nós, educadores, nós precisamos estar junto da criança. E a gente não tem como falar de uso de óleos essenciais sem tocar nesse ponto. Que os nossos hábitos vão interferir no desenvolvimento da vida dessa criança. Uma criança que inicia, vou dar um exemplo aqui grotesco, tá? Inicia com hábitos de uma alimentação regrada a muito açúcar nos 6 primeiros anos, muito facilmente ele vai ser um dependente desse açúcar ao longo da vida. Tem muitos pais que postergam inserir, né, o doce, e tá certo, porque quanto mais cedo isso for imputado na vida da criança, mais difícil isso vai sair. E justamente por conta dessa primeira infância. É na primeira infância que a gente cria aquelas memórias maravilhosas. Quem tem o prazer de ter vovó e vovô nesse período, por mais que os avós venham a falecer, fica com aquela memória de quando era pequenininho. Então, todo esse contexto, ele é gerado, germinado na criança nesse período. Vamos lá. E aí, muitas perguntas vêm para a gente. E eu digo a gente porque Josi também recebe muitas perguntas dessa. O uso dos óleos essenciais nessa faixa etária é seguro? Lembra, nessa faixa etária, do nascimento aos 6 anos. Sem sombra de dúvida. Os óleos essenciais de alta qualidade, eles são puros, eles são potentes, naturais, seguros, quando usado adequadamente. A gente tem que respeitar a dosagem, a via de absorção, a diluição correta. E é importante usar óleos que foram cuidadosamente produzidos e testados para garantir a segurança para você e para a sua família. Por isso que eu, Josi e muitas pessoas que estão aqui acreditam e usam os óleos da doTERRA, porque nós sabemos que são submetidos a rigorosos processos de teste, são verificados se tem contaminantes, substâncias potencialmente prejudiciais a qualquer componente que possam comprometer a segurança e a qualidade desse óleo. Então, se eu estou usando um óleo que é cuidadosamente, né, produzido, garantido, eu estou usando a via de absorção correta, eu estou usando também a diluição correta, como não ser seguro durante dentro dessa faixa etária? É sim. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso, tá? Jô, se quiser contribuir, você fala, tá bom? É importante a gente estar sempre atento às questões de frequência, volume, tá? E principalmente os próprios óleos que já têm seus alertas de sensibilidade. Então, quando a gente fala óleos essenciais, é óbvio que a gente está generalizando o termo, mas é importante que a pessoa que te acompanha, faz uma mentoria com você, que te introduz no processo do uso dos óleos essenciais, ela sempre esteja ali te orientando até você ganhar, vamos dizer assim, caminhar com seus próprios pés, suas próprias pernas, no uso, na rotina da sua casa, ter atenção na própria posologia, na própria formulação química daqueles óleos. Por isso a gente tem as tabelas de segurança, tá? Que são os óleos que não podem ser usados na via tópica, ou não podem ser usados por ingestão, ou a gente não vai utilizar na via aromática. Então, a gente tem que respeitar, principalmente, a essência do óleo, a essência primária do óleo, e o que o fornecedor, que é o nosso fabricante, diz sobre aquilo. Então, é importante a gente seguir os parâmetros que a própria doTERRA vai nos orientando, né?
Então, isso independente da faixa de idade, gente, tá? Então, a gente precisa ter sempre isso em mente, tá bom? A própria doTERRA, ela traz para a gente, e aí eu quis trazer isso para vocês, que são as regras para o uso dos óleos essenciais com as crianças. Existe um e-book da doTERRA, tá? Que ele traz algumas normas de segurança, e isso é algo que a gente precisa levar embaixo do braço e ler de vez em quando, só para deixar ali, né? E eu vou estar falando com vocês. Sempre supervisione as crianças durante o uso dos óleos. O meu filho mais velho, se bobear, pega o óleo e vai fazer o uso. Mas é importante que a gente esteja perto e que um adulto esteja perto. Porque o óleo pode escorrer, ele pode aplicar em algum local que não deve ser aplicado, ele pode pegar um óleo e não ler a etiqueta, ele sabe ler, mas tem criança que não sabe. Então, sempre supervisione a criança durante o uso dos óleos essenciais. Ele pode usar, ele pode aplicar, mas com você vendo ou com um adulto vendo, tá? Sim, até por causa da questão de ingestão, né, Tayane? Isso a gente tem com Exatamente. relação a qualquer elemento, né? Até mesmo os alimentos da nossa geladeira. A gente precisa ter atenção para a criança não fazer uso indiscriminado e sozinho, né? Por exemplo, um rolon que a Tayane preparou para ser usado por via tópica, ou seja, com óleos específicos de via tópica, a filhinha dela não pode simplesmente abrir o vidro e ingerir. Exatamente. Então, a gente precisa ter essa preocupação, esse zelo com o local onde a gente vai armazenar. Os óleos essenciais, eles dão essa liberdade para a gente a nível de armazenamento, não tem nada muito dramático para se fazer, mas precisa estar em local seguro, arejado, né? Que te dê segurança para que a criança não alcance aquele produto e faça ingestão, por exemplo, de um produto, como eu acabei de explicar, que é para ser usado em via tópica, né? Então, essas alertas a gente precisa... Que é a mesma segurança que nós temos com produtos de limpeza, com todas as coisas que a gente tem que ter em casa, tá? Sempre dê doses menores dos óleos essenciais do que você daria a um adulto. Por isso, o acompanhamento de o aromaterapeuta, ou a pessoa que te cadastrou, para poder te dar essa ajuda. Calma que a gente vai ajudar, porque no final dessa aula tem surpresa. Dilua os óleos essenciais antes de usá-lo em criança. Alguns óleos são permitidos, sim, usar sem diluição. O exemplo da lavanda, em determinada fase da vida, tá certo? Falando de uma criança a partir de 1 aninho, 2 aninhos, vou pingar uma gotinha de lavanda no pé, algo muito específico. Na totalidade, acho que praticamente a maioria dos óleos, a gente vai preferir uma diluição, mesmo que seja uma diluição baixa, mas sempre dilua, para reduzir o risco de sensibilidade da criança ao óleo essencial. Evitar regiões sensíveis durante a aplicação. Esteja ciente da exposição à luz solar. Eu vou voltar a falar sobre isso mais à frente, porque pode levar a uma sensibilidade, principalmente com os óleos cítricos, tá? É só a gente pensar no limão. Quando você espreme o limão, né? Tem gente que gosta de comer peixinho na praia e espreme o limão. Quantas pessoas já ficaram com aquela marca, aquela queimadura de limão do sol, né? O mesmo processo acontece com o óleo essencial de limão. Ele é uma destilação da casca. Aquele vaporzinho, o olhinho que sai dali, é o olhinho que sai do limão, tá? É o óleo essencial. Então, também pode levar uma sensibilidade e até queimar a pele. Sempre guarde os óleos essenciais em um local seguro, fora do alcance das crianças, que foi o que a Josi mencionou. Não é só os óleos, nossos alimentos, produtos de limpeza, produtos de higiene do rosto, até a própria pasta de dente. Como vejo criança que adora pasta de dente, né? E come pasta de dente, a torta e a direita, quando vê, tá toda lambuzada de pasta de dente, pomada. Tem que deixar fora do alcance das crianças. Eduque-se como pai, mãe, cuidador. Sempre leia o rótulo e as recomendações do fabricante. Isso é muito importante. Né? Nós temos todos os óleos essenciais da doTERRA, tem fichas dele. Se você não tem, por exemplo, alguém para te dar o suporte, fazer a mentoria,
No próprio site da Doterra, minimamente tem as restrições de uso, tem as informações de segurança, aquilo ali é a bula do seu produto. E nada mais justo do que você ler essas informações para aplicar em você e nos seus pequenos. Aqui a Doterra diz para consultar o médico do seu filho antes de usar os óleos essenciais. Isso é algo até polêmico. Tem alguns médicos que ainda não são adeptos ao uso dos óleos essenciais. Converse com o médico, procure um aromaterapeuta para te ajudar, vai te direcionar, especialmente quando houver algum problema relacionado à saúde. E aí eu abro aqui uma caixinha para a Josi falar um pouquinho sobre isso. É importante, pessoal, que a gente faça o uso dos óleos essenciais não de forma indiscriminada. Isso é o mais relevante quando a gente estiver falando de crianças. Eu acho que mais importante do que ter um medo dos óleos essenciais no uso infantil é ter medo de você não saber sobre o produto. Então, a gente precisa trabalhar em nós esse hábito de ler sobre, estudar sobre, se orientar sobre os produtos, sobre os óleos, o que você está usando, quais as vias de atuação, porque os óleos essenciais vão ajudar e muito. Nesse processo da gente falar com os médicos, é muito interessante, porque essa semana mesmo, eu não sei se a pessoa está por aqui, né? Deixa eu dar uma olhada, tá assim, se ela quiser, ela fala. Então, a pessoa falou assim comigo, olha, fui fazer uma consulta de revisão e os médicos ficaram assim muito felizes com a evolução do meu filho. E aí, eu acho que ela fez a história da cartada na manga. Deixa eu falar, porque o que acontece, gente? As pessoas, quando são céticas e você já chega falando que está usando, ela vai dizer para você que não teve evolução nenhuma. Ela vai dizer para você que está tudo a mesma coisa. É o que eu digo para as mães, por exemplo, não conta para TO, para terapeuta, para fono, para ninguém que você está usando os óleos ali, entendeu? Deixa ela, que ela vai falar para você, olha só, o que está acontecendo? Aconteceu alguma coisa? Seu filho está assim, está assado. Mudou alguma coisa na rotina dele? Introduziram algum remédio, alguma coisa? Aí você conta, porque quando as pessoas são abertas a medicina integrativa, ela vai falar assim para você, olha, que ótimo, então vamos usar. Agora, se é uma pessoa que é cética e você conta, olha, estou iniciando, observa para mim, é capaz dela não contar as vitórias para você dos olhos, infelizmente, né? Então, essa pessoa falou para mim essa semana, olha, os médicos ficaram impressionados com a evolução do meu filho, e aí eu tirei a carta da manga, eu falei, olha, ele está usando os óleos essenciais, é assim, é assado, e estou muito empenhada, e para nossa surpresa, talvez mais ainda dela, eles falaram que vão estudar sobre, e não foi pediatra simplesmente, foram neuros, né, que é uma criança que faz acompanhamento. Então, é muito bom que a gente saiba até mesmo a forma que a gente vai falar para eles, né? Porque alguns são céticos, acham que a gente vai ser radical e vai sair simplesmente tirando as medicações das crianças, isso não é verdade. Quem acompanha os nossos trabalhos, as nossas aulas, sabem que a gente jamais incentiva isso, incentiva o tempo inteiro que você realmente faça um acompanhamento e que, sim, as escolhas dos tratamentos sejam feitas em conjunto e não a decisão simplesmente do profissional sobre a vida do seu filho. Mas estude, leia não só sobre os óleos, mas também sobre as medicações que você está usando, os riscos que tem, tudo. Porque falar só que tem risco óleo essencial, vamos pensar o que estão dando para as nossas crianças nos consultórios. Vamos fazer a mesma coisa, vamos analisar, ler e colocar na balança. E aí, assim, a gente vai poder fazer escolhas conscientes, organizadas, pensadas e fazer parte do processo. Os pais precisam sair da passividade e entrar na fase ativa do processo, ali participando das escolhas de tratamento. Afinal, quem ficará com as consequências do tratamento escolhido é a família. Não é o médico que prescreveu, não é o profissional que fez a terapia, são os pais que vão carregar as consequências daquelas escolhas por anos, tá? Então, assim, façam parte do processo. E saibam o momento de conversar com esses profissionais, pois muitos ainda são céticos, mas a gente tem aí
um leque de médicos já da medicina integrativa, cooperando, incentivando, nutricionistas, a gente tem vários, né? Aí que a gente sempre recomenda, que acreditam, que usam, terapeutas, a gente conhece também, neuros, que também já estão usando os óleos essenciais, incentivando na rede, então divulgando para os pais. Então, assim, é importante que vocês façam parte do processo da escolha e não deleguem isso apenas ao profissional. Essa é a dica que eu dou para vocês. Então, vamos falar um pouquinho das formas de uso para as nossas crianças, tá? Banhos. Vamos falar dos banhos de imersão, tá? Como preparar um banho gostosinho com os óleos essenciais? Para uso em banheiros. A gente vai fazer uma diluição com óleo essencial. Vamos usar ou um óleo carreador ou leite, tá? O leite da sua escolha. Quer usar o leite de amêndoa, leite de castanha, leite vegetal, usa. Quer usar o leite de vaca, pode usar também, tá? Você vai fazer uma misturinha antes de colocar na banheira. Por quê? Porque se eu jogo o óleo essencial na banheira, ele não vai misturar na água. A gente já conversou sobre isso. O óleo essencial, ele é volátil, ele não se mistura na água, ele é hidrossolúvel, né, Josi? Olha eu, já que não consigo mais raciocinar as palavras. É isso. Hidrofóbico. Ele não se mistura na água. Hidrossolúvel é o que se mistura. Ô, química! Alô, química! Então, ele precisa estar misturado ali, diluído. Na água, ele não mistura. Então, para o uso em banheiro, a gente vai fazer essa diluição. Como? Recém-nascidos, até 6 meses, a gente pode usar uma gota do óleo essencial, e a maioria das mães gostam o quê? Do lavanda. Normalmente eu indico para maiorzinhos, acima de 3 meses, tá? Na literatura, a gente acha de recém-nascido a 6 meses. Nós começamos essa introdução dos banhos a partir de 3 meses, 6 mesezinhos. Então, uma gotinha de óleo essencial em 10 ml do leite, tá? Pinga uma gota dessa mistura na água. É isso mesmo, tá? É bem pouquinho. Porque a gente sabe a potência que tem uma gota de óleo essencial. A partir dos 6 meses até 2 anos de idade, você vai diluir uma gota em 10 ml do leite ou do óleo que você escolheu e você vai usar metade da misturinha, 5 ml. Bota na banheira e a criança, você vai dar o banhozinho na criança. De 2 a 5 anos, você vai diluir 2 gotas em 10 ml do leite e usar 5 ml de mistura na água. Os maiorzinhos, 3 gotinhas em 10 ml e os 10 ml vão para a água. Pensando nesse banhozinho relaxante. Fala, Jô. Hã? Eu adoro banho de bebê. Quem tem bebê em casa, eu não posso ficar olhando muito isso, que eu já tenho 3, né, gente? Não posso me coçar para ter o 4. Pelo amor de Deus, o marido morre com um negócio desse. Mas é uma delícia, gente. Cheirinho de bebê, é muito gostoso. A dica sua do leite é muito importante, porque a gente está falando de gordura, né? Então, a gente está... Acho que colocaram aqui alguma coisa sobre sabonete. Não, gente, não é para fazer uma... Não é para fazer uma espuma ali, não, nem nada disso. É para ter uma porção de gordura para esse óleo essencial dar uma fixada e a gente conseguir ter uma diluição adequada ali durante o banho. Eu gosto muito de ofurô. Né? Temperar esse banho. Eu gosto muito do ofurô. Quem tem bebês aí, até um aninho e pouco, acho que 1 aninho e 3, a gente ainda consegue usar legal o ofurô. Gente, é muito bom. Quando eu estava com meus bebês, acho que desde a Ana, eu sempre usei.
para acalmar ali num pré-soninho, sabe? Então, eles dormem dentro da água. E quando são bem pequenininhos, eles lembram muito dessa fase uterina, né? Essa memória uterina. Então, é uma água bem morninha. Um aroma, como a Tayane está falando, uma gotinha, 2 gotinhas, até porque o aroma fica bem concentrado, né? Então, não é nem tanto pela questão tópica do contato, é muito cheiro, é muito aroma. Então, o objetivo é terapêutico, relaxante. Então, como está ali bem concentrado, a gente vai dar um banhozinho com o ambiente fechado, não é isso? A gente vai fechar a porta, deixar um ambiente acolhedor. Eu amava ligar musiquinha, sonzinho, sabe? Aquela sonzinho de bebê já para dormir. Eu sempre gostei de deixar meia luz. Eu sempre fui assim, gostava de criar um clima para a criança. Não era agitado. Esses banhos terapêuticos eu sempre fiz, nunca agitado, com brinquedo dentro. Não, esse eu fazia no banheiro, aqueles banhos rápidos que a gente tem que dar. Quando ia dar um banho assim, terapêutico, relaxante, era musiquinha, tudo fechadinho, meia luz. Então, assim, é muito gostoso, acalma a mente da criança, estimula vínculo. Gente, a gente não está falando só de uso para um objetivo físico, por exemplo, né? Às vezes a criança até dorme bem, mas estimula vínculo, relação, memória ali, aquela memória uterina toda sendo revivida novamente, da paz, da tranquilidade, do aconchego. Então, você vai trabalhando todas essas questões emocionais. É muito interessante fazer essa parceria com o óleo nesses momentos, porque você vai criando a memória olfativa. Ela já tem a memória intraútero, agora você vai criando uma memória olfativa de relação com você. E isso, mais tarde, vocês vão conseguir utilizar o óleo em favor de vocês. Por exemplo, com 2, 3 aninhos, a criança que você já trabalhou lá, com 7, 8 meses, da memória olfativa de um óleo, você precisar voltar a trabalhar, você precisar deixar com alguém, aquele óleo que você fez todo esse romance com a criança, toda essa relação de troca, de carinho, você vai conseguir usar ele como aliado para a criança se sentir segura e ter essa memória de proteção e de que você está ali protegendo, acolhendo, e vai ter um sono tranquilo mesmo na sua ausência. Então, são ferramentas que hoje estão à nossa disposição de forma natural, de forma segura, que a gente pode utilizar e que a gente vai colher frutos sabendo utilizar, olha, por anos, de algo que você fez ali na primeira infância. É magnífico, gente. Vamos continuar aqui. As compressas, né? Sinergias de Rolon. A gente pode fazer as sinergias com uma diluição segura e desejada, de 5 ou 10 ml de óleo carreador, aplicar nos pezinhos, nos pulsos, coluna e abdômen. Eu não vou entrar nas receitas agora, é só como a gente pode utilizar. Compressas. Nós podemos fazer compressas também com os óleos. Separa 250 ml de água, dependendo do bebezinho, se for muito pequeno, a gente aumenta a quantidade de água em uma tigela, vai adicionar o óleo essencial, 1 gotinha, 2 gotinhas, mergulhar o objeto que você vai utilizar para fazer a compressa, tirar o excesso da água e fazer a compressa no local desejado. Essas compressas podem ser quentes, podem ser... Calma que quente não é quente esturricando também, queimando a criança. Dica muito boa. Quer saber se a temperatura está agradável para a pele do bebezinho, principalmente do mais novinho? Pega esse paninho que você vai usar e coloca no seu peito, porque é sensível. Então, você coloca ali e você vai ver se de fato está confortável. Quase que meu difusor foi para o chão. As compressas, elas também podem ser frias e até mesmo geladas. A gente usa muito a compressa fria para diminuir a temperatura na febre. E a gente fala mais para frente sobre isso. Uma outra forma de uso é a inalação. A gente pode usar difusor de ambiente. Aqui está o meu que não sai daqui, tem no quarto das crianças também. Importante dizer, quando a gente coloca um difusor no quarto de uma criança, principalmente os bebezinhos, quem é maiorzinho também, tá? A potência do aroma, de como sai daqui,
é muito forte. A gente acostuma, tá? Mas o olfato da criança é muito apurado também, muito, muito sensível. Então, deixe sempre uma frecha da porta aberta ou da janela, não enclausure a criança no local fechado com o difusor ligado direto. Deixe uma válvula de escape. Coloco, inclusive, os animaizinhos de estimação nessa também. Não deixe a criança e o animal no lugar fechado, completamente fechado com o difusor ligado, tá? A gente usa, mas deixa sempre uma frechinha de segurança aberta, ou na janela ou a porta, dependente da idade da criança. Quanto mais novinho, maior o cuidado com relação a isso, porque tem um resultado, gente, usar o óleo essencial no difusor para as crianças, para adultos já também faz, né, maravilhas. Agora, para a criança, a gente sente, eu senti aqui com a minha pequena, um sono extremamente agitado, quase todas as noites acordando, foi a gente começar a utilizar os óleos no difusor, que, nossa, que noite maravilhosa, sabe? É adequando a necessidade dela. Cada dia a gente via, hoje é mais esse óleo, hoje ela precisa descansar mais, hoje ela teve um dia muito agitado. Isso tudo a gente vai adequando com a necessidade da criança. Outras formas de inalação, usar colarzinho, né, difusor, tem para criança, pulseira, pingar uma gotinha de óleo essencial no travesseiro, crianças maiores, tá? Quando muito bebezinho, eu indico uma gotinha no oposto da cabecinha, que vai, não tem o difusor, tá? Eu posso usar uma gotinha de lavanda? Usa, mas no pezinho da criança, lá do outro lado do berço. Ela vai sentir o aroma, tá? Tem crianças que já conseguem fazer inalação direta. Às vezes tem um vídeo muito bom do peixinho, que ajuda a criança a entender sobre inspirar, expirar, fazer uma meditação, é muito legal. Usar em roupa, aplicar na gola da roupa. A gente tem resultado, por exemplo, com crianças que têm medo de dentista e vai fazer, né, aquela avaliação, pingar uma gotinha de tangerina, lavanda na golinha da roupa, com muito cuidado para não ter contato com a exposição ao sol por conta da tangerina, e a criança vai inalando aquele óleo. E o borrifador de ambientes, que você pode aplicar 10 gotinhas do óleo essencial, que é um vidrinho assim, tá? Eu uso sempre vidro, 10 gotinhas para usar para criança, 250 ml de álcool de cereais ou vodka, tá bom? Não sei se a Jo quer acrescentar alguma coisa, mas vou seguindo aqui com a coisa, ela me corta. Opa. Vamos lá. Informações de segurança. Tenha sempre em mente que os óleos essenciais são extremamente poderosos e eficazes. Por essa razão, poucas gotas são suficientes para você obter o resultado esperado. Não é aquela... Adorei o cheiro do camomila romana. Tasca-lhe camomila romana no difusor, né? Calma. Menos é mais. Vamos começar com 2 gotinhas, 3 gotinhas. Vamos sentir, vamos ver se a criança vai tolerar, né, aquele aroma também. Vamos respeitar a criança. Não é o que a gente quer, é o que a criança também deseja, suporta. Temos que ficar atentos. Só utilize óleos essenciais abaixo dos 3 meses, sob supervisão profissional, que é o que a gente falou. A gente indica acima dos 3 meses. Em alguns casos supervisionados, a gente faz o uso em menorzinhos. Não substitua o óleo essencial por outro. Se te deram uma receita, um protocolo com um óleo específico, não faça essa mudança sem que você converse com a pessoa que fez essa indicação e ela consiga adequar com o que você tem, tá certo? Outro problema nessa troca. Existem óleos que levam o mesmo nome, são da mesma família, mas não são o mesmo óleo. Exemplo, a gente tem o eucalipto. A gente usa o eucalipto radiata, mas existe, por exemplo, o eucalipto globulus, que não pode ser utilizado para gestante e criança. Então, a gente prescrevi o eucalipto radiata, é o eucalipto radiata.
Não mude o eucalipto. Sem que converse, sem que tá na dúvida, pergunta. A gente está aqui para poder ajudar, tá? Lavanda, tem outros tipos, tem a lavanda espicata, acho que é esse o nome. Não é a mesma lavanda que a gente usa, que a gente chama de lavanda francesa, lavanda verdadeira, é diferente. Então, a gente tem que tomar cuidado com a troca dos óleos, tá? Nunca coloque óleo essencial dentro da orelha ou dentro dos olhos. A gente faz um uso, por exemplo, tem crianças que apresentam dorzinha de ouvido. Jamais pingue o óleo dentro do ouvido, ok? E nos olhos também não. Não exponha a criança ao sol após aplicar óleos essenciais cítricos na pele, tá? Por exemplo, bergamota, grapefruit, limão, o lemongrass, tangerina, laranja, tá? Eu não sei se eu estou no mesmo slide. Deixa eu ver aqui. É isso mesmo. Recomendamos utilizar um teste de sensibilidade. Isso é bem legal. O teste de sensibilidade para criança que nunca fez uso dos óleos essenciais e você quer aplicar. Vou fazer uma aplicação do lavanda. Normalmente é um dos óleos mais seguros, né, Jo? A gente vê que poucas crianças têm reação com o uso do lavanda. Mas quero fazer o uso da camomila romana e eu não sei se meu filho vai ter alguma reação. Então, tem um testezinho de sensibilidade, que é o seguinte: você vai diluir uma gotinha de óleo essencial em 5 gotas de óleo carreador, pode ser o óleo de coco fracionado. Vai aplicar na solinha do pé da criança e você vai observar como é que ficou esse pé. Por que a sola do pé? Ela é um pouco mais... Ela é sensível, mas ela é um pouco mais grossinha, vamos falar assim. Então, a gente vai ver como é que tá. Se a criança tiver alguma reação, vai aparecer uma reação, claro que leve, está numa diluição segura também para você fazer. Você vai suspender o uso imediatamente, conversar com quem te indicou e fazer uma limpeza com óleo carreador no local. Somente isso. Vai aplicar o óleo carreador e tirar aquele olhinho que você passou, tá? Jô, quer falar? Não? Tá. Evitar áreas como olhos, pele ao redor dos olhos, ouvido, peles rachadas, ferida, lesionada, interior do nariz, tá certo? Então, vamos lá. Principais óleos para o uso seguro em crianças e bebês. Gente, tem muitas opções e, assim, não ia dar para a gente ficar falando de todas as opções, né, dos óleos que a gente pode utilizar em crianças e em bebês. Então, aqui a gente trouxe alguns deles, talvez os top, não é 10 porque tem mais de 10, mas os top para essa faixa etária. Então, a gente tem a lavândula angustifolia, ok? Por que a gente coloca o nome da plantinha do lado? Justamente para vocês entenderem qual a espécie que a gente está utilizando, para não ter essa troca. Isso também é uma medida de segurança, tá? É a lavanda que tem na doTERRA, é exatamente essa. Ela é boa para cortes, arranhões, cicatrização de ferida, queimadura, assadura, picadas de inseto, reação vacinal local, dores de cabeça. Algumas crianças, elas referem, às vezes, quando tá com febrinha, fala que tá doendo. Ela é boa também. Ela é excelente para ajudar para dormir, ansiedade e tensão. A lavanda é o queridinho da mamãe, né? Quais mamães aqui não iniciaram com óleo de lavanda? Não sei qual que eu quero, não. Eu quero começar com lavanda, né? Fala, Jô. É isso que... Tá conseguindo me ouvir? Tô ouvindo. É que eu abaixei aqui por causa do Instagram, para não ficar dando eco. É importante você falar isso da lavanda, porque, infelizmente, a gente tem no mercado alguns fabricantes que vendem a lavanda com a mistura de lavandas. Isso. Tá? Isso é importante. Porque ele está mentindo? Não. É lavanda. Mas,
são propriedades químicas totalmente diferentes. Por exemplo, a angustifolia é um calmante, é um ansiolítico, enquanto a outra lavanda, ela é estimulante e excitatória. E em casos que a criança tem convulsão, ela não pode ser utilizada. Então, isso é extremamente importante. Por quê? Porque às vezes a pessoa vai adquirir, chega numa casa de produto natural, pede uma lavanda, chega, né, num determinado loja, pede uma lavanda, leva para casa e tem um efeito totalmente contrário do que ela esperava acerca de um calmante. Simplesmente porque está misturado. E a gente ainda tem um outro variante, que é o lavandim, que já é uma outra coisa e é um outro óleo, e às vezes a gente tem um fabricante, a nível nacional a gente tem muito isso, que colocou dentro do mesmo vidrinho para ser vendido como lavanda, espécies distintas e ainda o lavandim. Então, assim, é preciso a gente ter essa referência, escolher muito bem os produtos que a gente vai utilizar, a empresa que a gente vai utilizar, porque são os nossos bens mais preciosos, são os nossos filhos. Independente das questões de valores, a gente precisa reavaliar as nossas escolhas sempre e colocar na balança se vale o risco só porque algo é um pouco mais em conta, ou mais barato, ou porque num site vende pela metade do valor, o valor que são os óleos da doTERRA. A gente precisa ter muita atenção com isso, pessoal. Então, vou continuar, vou falar rapidamente, porque tem bastante coisa ainda para a gente falar. Então, quais são os outros óleos? O melaleuca, a camomila romana, o eucalipto radiata, que inclusive hoje está na nossa BOGO, né? O eucalipto, o limão siciliano, o tangerina, o alecrim. Deixa eu voltar. Gengibre. O gengibre é maravilhoso para questão de náusea e constipação. E aí eu posso até falar não só dos meus filhos, mas de mim também. É só tomar o gengibre, gente, batata. Vou ao banheiro. É maravilhoso mesmo. E aí eu faço uso interno, não no caso da criança, a gente pode fazer a massagenzinha na barriguinha. Também temos o hortelã-pimenta e o tomilho. E aí vou entrar num outro kitzinho que a doTERRA tem, maravilhoso, que eu trouxe aqui, que é o kit Kids. Ela preparou especialmente para nós, mamães, porque para mim isso aqui é um presente para mim, tá? Meu filho adora, ele falou que isso aqui é o estojo dele. Chamei ele para vir falar sobre ele e ele falou que ia ficar sem graça de vir. Vem essa bolsinha com 6 olhinhos, e aí tem 3 deles aqui, o Calmer, que é o mix calmante, o Thinker, que é o de atenção, o Brave, que é o de coragem, temos também o Strong, o Stitch e o Rescue, que eu vou mostrar para vocês. Vem todos eles na bolsinha, olha, vem com um prendedor, e eles já vêm prontos para o uso, diluídos em óleo de coco fracionado. Quer coisa melhor do que isso? Thay, a partir de quantos anos eu posso usar o Kit Kids? Polêmica. Tarará. Criança nunca fez o uso dos óleos essenciais. Nunca fez? A partir de 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos. Criança já faz o uso em casa, a mãe já faz o uso. Dependendo do que você quer, a partir dos 8 meses, você consegue. Não faz sentido você querer usar o Brave para um bebezinho de 8 meses. Vai ter coragem para engatinhar. Não faz sentido, né? O Stronger, ok, você pode usar, porque ele é para imunidade, né? Ele ajuda o suporte de imunidade mesmo, suporte imunológico da criança. Então, a gente pode sim. O Stitch não faz sentido, mas o Calmer faz. Então, a gente avalia para quê? Para que eu vou usar para o meu bebezinho um óleo do Kit Kids? O Calmer super ajuda. O Stronger super ajuda, tá?
Agora, a partir de 1 aninho mais, ó, dica da boa, porque esse kit aqui, os maiorzinhos, então, meu filho até fez... Interessante falar que ele funciona até para nós adultos, tá, gente? Os olhos que estão ali são olhos que são incrivelmente projetados quimicamente para serem colocados juntos ali e formarem essa composição química incrível. A gente não consegue que funciona com a gente também, tá? A gente não consegue montar, porque tem olhos aqui que nem no Brasil tem. Então não adianta, não vou comprar, não vou ter o Kit Kids, vou fazer o meu Rolon. Não vai fazer, porque não tem, não vai ficar igual. A doTERRA não fala pra gente a proporção que tem de cada óleo aqui. Não tem como a gente fazer. A gente pode chegar no genérico, né? Ali no similar. Mas não vai conseguir chegar. Rapidamente falando para vocês, então a gente tem esses 6. Quando a Jo fala que adulto pode usar, por experiência própria, tá? O Steed, que é o óleo do equilíbrio, vou botar aqui no outro. E o Thinker, que é o óleo da concentração, que a gente usa muito para as crianças, para o foco, né? Para a hora de estudar. Meu filho usa bastante, gosta muito. Funcionam super comigo. Então, a gente diz um pouquinho que o Steed, ele faz um pouco do que o Balance faz com a gente, né? Seria o Balance Kids. Mas ele, às vezes, funciona melhor para mim do que o próprio Balance. Ele me tira aquela angústia, sabe? Ele me dá realmente um conforto, ele me traz esse conforto. E para a criança também. Por experiência como mãe, tá? O meu filho, às vezes, tem uns ataques de nervoso, ele fica muito nervoso, ele fica muito estressado, sai da curvinha do limite. Ele pede, mãe, cadê o meu óleo verde? Porque ele já sentiu que acalma ele. Eu pego lá o óleo verde. A minha pequenininha teve acho que era salto também do desenvolvimento, ela estava bastante irritadinha na quarentena em casa, e ela teve um ataque em casa quando eu estava trabalhando. E eu estava com minha ajudante aqui, uma amiga minha estava me ajudando, e ela ficou apavorada, com o Lulu chorando muito. E é um choro de nada, ela não estava sentindo nada, ela estava entediada, cansada de ficar presa dentro de casa, uma criança, 2 anos, acostumada a estar na escola. E aí meu filho virou para ela e falou assim, calma, tia, eu vou pegar o óleo verde. E aí pegou, e aí ela conta para mim e falou assim, meu Deus, ela já estava meio doida com o negócio dos olhos, agora a criança também tá. Ela falou que a princípio ela não tinha acreditado, né? Ela falou assim, agora eu acredito, tá? Ela falou, tá, eu acredito nos olhos, porque ela acalmou. E ele veio assim, peraí, Luísa, pegou com ela do lado, tá? Ela não deixou ele fazer isso sozinho, passou e eu no telefone, pode fazer e tal. Pois acalmou sim, ela estava angustiada, ela precisava desse conforto. Então, é uma boa dica. E eles ainda vêm com um guiazinho muito bonitinho aqui, ó, uns cardzinhos que as crianças maiores conseguem ler e nós mamães também ficamos com as orientações. Muito, muito legal mesmo. E também os Engés, que é a nossa mistura digestiva. Os Engés, ele também tem opção de Rolon para ajudar, já vem também prontinho para o uso. E a gente consegue usar com as nossas crianças. E agora, Jô, tchanã, vem o nosso momento delicinha. Só antes de eu falar das receitinhas, vê se tem alguma pergunta, alguma coisa relacionada com o que a gente já falou, Jô, por favor. Eu acho que a maioria a gente já foi solucionando, já foi elucidando ao longo das nossas explicações. Não tem nada assim específico, não. Elas foram colocando, mas já solucionou. Se tiver mais alguma, vocês comecem a colocar a partir de agora aqui embaixo, que aí a gente, quando terminar, eu dou uma revisada e vejo se ficou alguma pendente, tá bom? Quer falar mais alguma coisa de algum óleo que eu não tenha falado? Não, tá não. Bom. Vamos deixar... tem o Nossa Paixão do Momento, que é porque assim, eu não vi
passar o Balance aí, que é um óleo assim que não dá para ficarmos sem. Então, Josi, por experiência, mãe de 3, então não ficamos sem Balance aqui em casa, né? Serenity, gente, Serenity é outro que não dá para fazer em casa, tá, gente? Além da gente não ter os óleos no Brasil, a gente, mesmo que substitua, que foi o que a Tayane falou, a gente não chega na composição química que tem no Serenity e a proporção é química, né? Não é simplesmente colocar, tipo, 20 de um, 20 do outro, 20 do outro. Não é assim que a gente faz bolo, não vai ser assim que foi feita uma sinergia, né? Você põe 3 ovos, 2 xícaras de farinha, é variado. A medida é variada. Da mesma forma, vai ser uma sinergia. As medidas são variadas dos elementos químicos para formar a sinergia final. Então, Serenity, Balance e o meu, assim, minha paixão do momento, o Peace. Quem tem em casa o Peace pode levantar a mão aí na fila e dizer faço parte desse testemunho. Porque pensa num óleo que é incrível, aroma maravilhoso, delicado, as crianças adoram, derruba leão. Ai, gente, vida! Muito obrigada pelo Peace existir no Brasil, porque é muito recente, né? Ele chegou tem pouco tempo, Kit Emoções. A gente, poxa, quem não tem ainda, adquira. Assim, de mãe para mãe, vai fazer bem aí esses 3 combos, principalmente se você não tem vários para montar sinergias, né? Então, esses 3 são sinergias, são conjugações de óleos essenciais projetados especificamente para esses momentos. Calma, tranquilidade, sono, equilíbrio emocional, paz de espírito. E assim, é para criança e para mãe, gente. É para criança e para mãe. Pense no óleo. Então, assim, se eu fosse acrescentar dessa lista que a Tayane falou, só diria que faltam esses 3, porque são os 3 que não fico sem, né? Não dá. De fato, concordo com você, porque eu também não fico sem. E eu só não coloquei ali, mas eles estão... O Peace não, mas o Serenity estão nas receitinhas. O Serenity está na receitinha também. E aí eu preparei aqui algumas receitinhas que nós, mamães, precisamos ter guardadinha, porque a gente precisa. Mamãe de bebezinho novinho. O top lá do nosso grupo do WhatsApp. Cólica. O que eu uso para cólica? Não vou entrar aqui na situação da cólica e de porquê, de alimentação, não. Vamos para a prática da receita, tá? A gente pode usar lavanda, camomila romana, gerânio e o funcho doce, o erva doce, tá? Vamos pensar... Não precisa detalhar a receita, tá, Thay? Porque a gente vai disponibilizar o e-book. Não, é rapidinho. Tá bom? Eu quero falar a da cólica, por exemplo, a gente pode utilizar desde no bebezinho bem novinho, a partir de um mesinho assim, mas desde que bem diluído, ok? Então, precisa ser feito diluído e usar apenas no momento da cólica. Não é toda hora. Antes de passar as receitinhas, vale falar para vocês também algo importante. Usar o difusor no ambiente com recém-nascido, sempre limitado de 1 horinha a 2 horinhas, porque o bebê ele vai dormir além do que deve, ele precisa mamar. É um momento, principalmente o recém-nascido, ele precisa mamar toda hora, então ele tem que acordar. Não apague a criança com o uso do difusor, por favor, tá? Então, a gente separou aqui algumas receitinhas. Para cólica, tá? E aí a gente tem esses olhinhos aqui. Lembrando que mamãe que está fazendo orientamento materno também pode fazer ingestão do funcho doce em água, como se fosse um chazinho, tá? Até no máximo 10 dias, ok? Separei aqui também para vocês a pomadinha para assadura, que o povo pede muito. Dá para fazer uma pomada para assadura com óleos essenciais, cera de abelha, óleo de coco. Fica a dica. Expectorante para tosse. Aqui eu uso muito. Na verdade, agora eu não uso muito porque a Lulu deu uma parada. Ela está com a imunidade
boa, porque eu estou fazendo meu suporte para a imunidade com Luísa. Josi acompanhou a época que ela estava muito dodói, né, Jô? Era uma coisa atrás da outra, e muda aqui, faz essa energia aqui, e foi agora totalmente no suporte com os óleos essenciais e uma melhora, assim, maravilhosa. Então, a gente tem o expectorante para ajudar a soltar aquele catarro do pulmão, tá? O expectorante é para soltar. E também tem aquele para ajudar a acalmar aquela tosse. Por isso que tem ali o expectorante e a ingestão para tosse. Que é a tosse, bem que é um reflexo no nosso corpo mesmo. Mas cansa a criança e cansa a mãe, né? Que está ouvindo aquela tosse a noite inteira. Beleza? O suporte, a prisão de ventre que está aqui, né? Acima de 2 anos, a gente consegue fazer também num rolãozinho, e aí já deixa a receita no rolão para aplicar na barriguinha. Não vou detalhar, Josi mandou correr. Bruxismo também, outra receita que o pessoal pede muito. O bruxismo, a gente também tem que ficar atento e ver se tem relação também à desparasitação, né, Jô? Entrei na onda da Josileide agora. Vai ela falar da desparasitação. Olha, bruxismo, gente, eu tenho 2 posts bem interessantes lá no Instagram, porque pode ter fundo digestivo, pode ter fundo emocional e compromete muito a saúde bucal da criança, tá? A gente tem a presença desse comportamento e dessa questão muito no autismo, e por vezes até a criança danifica os dentes, quebra, né? De tanto que tensiona. Então, é uma ferramenta incrível para a gente utilizar os óleos essenciais, aplicar a nível de mandíbula, pescoço, não só na hora de dormir. Algumas crianças acabam fazendo TCM, né? Fazendo contratura a nível de mandíbula por tensão, né? Nervoso, e a criança trava ali os dentes. Então, é importante a gente dar esse suporte e é totalmente seguro e eficaz, tá? Tem 2 posts meus lá no Instagram, dá uma olhadinha para vocês lerem sobre isso. Então, tem mais receitinha para vocês. Suporte imunológico, blend para diminuir a inflamação pós-vacinal, e aí a gente, não estou falando para você aplicar no local da vacina, tá? Aqui está dizendo exatamente como você vai fazer. Alergias respiratórias, controle da febre, foco e concentração, piolho, muito, exterminei aqui em casa os piolhos com esta receita, tá? Exterminei, acabou tudo, né? Distribuir também, vai para prima, vai para todo mundo, porque tava uma festa. Brotoeja, o suporte para o sono e uma receita de massinha de modelar. Tá lá no Instagram da Josi também, muito legal, dá pra gente brincar com as crianças e ao mesmo tempo fazer com que a criança também esteja inalando aquele óleo essencial, aquele contato com os óleos. Tá certo? Ótimo. Quem tiver pelo Instagram, manda um direct para a gente poder conseguir mandar para vocês o e-book também, tá? Para vocês terem as receitas e conseguirem fazer e replicar esse conhecimento para as outras mamães da sua família, porque o nosso objetivo é que a gente multiplique cada vez mais lares, casas estejam utilizando produtos de forma segura e naturais nas crianças. Deixa eu dar uma olhada aqui nas mensagens. Perguntaram sobre o uso de cremes, né, de base neutra. Nossa, é uma ferramenta incrível. Calmante, para uso calmante, a gente consegue. A gente pode usar esse de base neutra da doTERRA, a gente pode usar o creme de magnésio. Então, assim, a gente consegue fazer o uso com essa base e fazer a aplicação do óleo essencial diluído ali e aplicar na pele, nas costas, fazer uma massagem relaxante. Quando for fazer a nível abdominal também,
tá? Essa dica que você deu do gengibre é incrível, funciona super. Muitas mamães têm problemas de constipação em casa com seus bebês. Então, faz a diluição no creme, no óleo vegetal e utilize. Vai ser incrível o resultado, vai ajudar. Constipação irrita a criança, irrita a gente. Imagina a criança que não consegue entender o que está acontecendo no corpo dela. Então, a criança fica irritativa, né? Estressada, não está aberta ali para uma nova experiência, nem para as terapias e nem para as aulas, nem para assistir aula online, fica estressado. Então, não deixe o seu bebê constipado, não fique esperando 7 dias para cuidar, tá? Não, fuja desse normatização que fizeram. É para a gente evacuar todos os dias. Isso para você, mamãe, e para o seu bebê. Então, vamos dar suporte para isso. Massagens. Gente, a Tayane não falou e eu fiquei esperando aparecer. Não falou da Chantala. Chantala é uma opção incrível. Eu falei do Ofurô, que é uma coisa assim que eu usei, e eu usei Chantala. Então, Chantala é uma opção maravilhosa. Não precisa ser especialista para saber fazer. Você põe no YouTube Chantala para bebês, que vai servir, obviamente, para o seu de 1 ano, 2, 3 aninhos, 4, que seja. Mas a gente já pode começar aquelas técnicas desde bebezinho. E imagina você fazer a sua diluição, tá lá 1, 2 gotinhas de lavanda, ou 1, 2 gotinhas de camomila, dentro do rolãozinho, você aplicar nos pezinhos e vir fazendo a massagem. Passar, olha que dica incrível. Você pode passar nos seus dedos, e vir massageando a nível de aurículo, ou seja, a orelhinha do bebê, fazendo a massagenzinha. Então, vai fazendo aqueles movimentos circulares. Então, aplica na sua mãozinha e vem fazendo no bebê. Pescocinho, é uma delícia colocar eles de costa e vir fazendo as massagenzinhas. Então, assim, põe no YouTube, procura uma simplesinha de 5 minutos, 4 minutos que tenha lá ensinando e replica. E começa a fazer. E você pode fazer o banhozinho da criança, aquele banho relaxante, tira a criança do ambiente fechado, gente, pelo amor de Deus, e aí a criança ainda tá peladinha ali, ó, começa a chantá-la, que delícia, que delícia. Sim, muito. A Kátia Regina botou aqui uma pergunta legal sobre a dentição do bebê de 8 meses, que não quer comer, fica enjoado. Eu vou dar 2 dicas. Uma com os óleos essenciais e uma sem, que você vai complementar. Eu não sei se a sua bebê mama no peito. Se mamar, né, se fizer o aleitamento materno, você vai fazer o nosso querido tetolé. Forminha de picolézinho que vende nessas casas de produtos de casa mesmo. Você vai colocar o seu leite ali e vai congelar, tá? E você vai dar para ela. Ela vai pegar o geladinho, vai ajudar a coçar o dente. E, além do que, é o seu próprio leite. Mal nenhum. Ajuda a anestesiar, ajuda a fazer coçar e ela vai ficar melhor. Junto a isso, você vai fazer uma diluição, uma gotinha, em 10 ml de óleo carreador e vai passar, ó, aqui, ó, na mandíbula, a parte de baixo, tá bom? E atrás da orelhinha. Não passa perto aqui, não, porque ela pode pegar a mãozinha e coçar e ir pro olhinho, tá? Então, aqui na partezinha de baixo e deixa ela se deliciar com o tetolé. Que delícia! Já imaginou, né, aí, o teu quarto com o tetolé na mão, né? Quarto, Marcelo me pega, não posso. Olha, fizeram uma pergunta interessante. Como colocar os óleos essenciais no banho de crianças maiorzinhas, tá? Se os seus filhos, se o maiorzinho que você estiver falando aí, não gostar de um banhozinho de bacia, né? Porque, assim, qual criança não gosta de um banhozinho de bacia? Meu amo. Dá pra gente brincar ali e colocar um banhozinho de bacia para criança de 2, 3, né, 4 aninhos, ela ainda consegue, dentro daquelas baciazinhas, a gente colocar e fazer o mesmo procedimento que seria numa banheira. Caso não seja maior, 6 anos, né, 5 anos, e não tenha a bacia, se for um banho quente, que for dar, é interessante a gente pingar umas 3, 4 gotinhas dentro do box mesmo. Então, você vai pingar ali
e aquela água quente, o vapor que vai subir, já vai fazer o efeito terapêutico como um difusor ali dentro do boxe. Se for um banheiro que fica fechadinho, enquanto o banho está acontecendo, esse aroma vai estar trazendo todo esse processo terapêutico durante o banho, tá bom? Agora, a gente não entrou no mérito. Tem outra forma do banho. Você pode pingar no chão. Pode falar. Pode pingar no azulejo do banheiro. E ele vai escorrer Sim. ali também, tá? Então, você pode botar uma gotinha no chão, uma gotinha no azulejo. Inclusive, já testei e fica maravilhoso. Sim, vai, principalmente se for um banho aquecido, né? Porque vai vaporizar, os azulejos vão vaporizar, então a gente consegue tranquilamente fazer esse processo de terapia ali no banho, tá? A gente não entrou nos detalhes dos produtos químicos que, infelizmente, a gente tem a indústria disponibilizando para uso como se fosse seguro para as crianças, tá? Então, tentem seguir essa orientação que eu vou deixar aqui para vocês. Leiam os rótulos, procurem ver quais sabonetes, shampoos, hidratantes vocês estão utilizando nas crianças de vocês, porque muito do que é vendido bonitinho para a criança tem metal pesado, tem petrolato, tem um monte de parafernália que faz mal para a saúde, que se acumula no organismo e que causa toxicidade. Então, criem o hábito de ler, pesquisar, se orientar sobre o uso dos produtos de higiene pessoal dos seus filhos, tá bom? Para que toda a terapêutica seja favorável, não só o uso dos óleos essenciais, mas que também você não esteja colocando ingenuamente algo tóxico na rotina dele, tá bom? Que é sintético, infelizmente, com aromas, com perfumes, com tudo que a gente pode imaginar de ruim, infelizmente, tá bom? Foi maravilhoso, adorei demais, acho que as dicas são imprescindíveis, muito importante. Se você conhece alguma mamãe que precisa dessa dica, de entrar um pouco no mundo natural e conhecer essa faceta que tem a nosso favor, compartilha com ela, o vídeo vai estar disponível daqui a pouquinho, então você compartilha para as amigas, mamães, dos grupos do WhatsApp, para que todas nós possamos utilizar de forma segura e produtos naturais nos nossos filhos. Muito obrigada, Tayane, pela sua partilha, pela sua generosidade. Muito obrigada. Obrigada, Jo. Muito obrigada, gente, por estar com a gente até agora, né? A gente sempre estourando o tempo aqui do pessoal, né? Obrigada. Com certeza. Mas eu acredito que foi muito válido, acredito que todas as pessoas gostaram. E a gente vai disponibilizar o e-book com as orientações, com as receitinhas, tá bom? Uma ótima noite para vocês. Procurem a pessoa que te convidou para estar aqui, para que você também possa iniciar no mundo dos óleos essenciais e fazer uso com acompanhamento, com gerenciamento, fazendo parte da nossa equipe maravilhosa. Então, procura a pessoa que te convidou e fale com ela, olha, eu quero também fazer essa mudança de estilo de vida na minha casa e cuidar bem da minha família e dos que eu amo, tá bom? Um beijo, muita gratidão pela presença de todos vocês. Tchau, tchau. Tchau.